pessoal. Sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos à segunda entrevista da segunda temporada da playlist Minha História Ambiental. Nessa playlist, quem nos acompanha já sabe, estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. Elas e eles vão falar sobre a sua trajetória na história ambiental. Nosso objetivo é inspirar estudantes e pessoas em geral a se interessarem por história ambiental. Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq. É também uma iniciativa de história ambiental pública. Para acompanhar essa playlist e os nossos vídeos, nós temos vários aqui no canal, deixamos o convite para você se inscrever. Assim você nos fortalece para continuarmos esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Hoje estou com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, mestranda em História pela UFSC, e com o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela UFSC. E a nossa convidada de hoje é a colega, professora, querida Lise Cedrez. Lise é professora associada de História da América na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seus principais temas de pesquisa são História Ambiental Urbana, Ambientalismo, História Digital, Desastres Socioambientais e Baía de Guanabara. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste das nossas agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo as suas impressões, dúvidas e comentários em geral sobre a entrevista. Se quiser perguntar algo para a professora Lise, ela poderá responder depois, enfim, nos comentários. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo Lattes da professora e também links para algumas obras que vamos citar no vídeo. Bem-vinda, Lise. É com muita alegria que te recebemos aqui no Lutz Global. Bom dia, Helenita, obrigada. E bom dia a todos que estão assistindo aqui o Lutz Canal. Eu fico muito honrada, eu tenho acompanhado ansiosamente a série e é um prazer estar aqui, uma experiência muito, muito legal, né? E obrigada pelo querida também. Isso mostra que a gente tem uma trajetória juntas bastante longa também, Helenita, né? Verdade, a gente se conhece há bastante tempo, né? Enfim, eu vejo a idade do teu filho, na verdade, né? Ele era pequenininho. Verdade. Para quem está assistindo assim, né? Pode assistir de manhã, de tarde, de noite, então não tem. A gente está gravando numa manhã, né? Até gostaria de colocar na manhã do dia 14 de março, né? E hoje fazem 5 anos do assassinato da Marielle, que infelizmente ainda não está resolvido, né? Enfim, esperamos que, né, com o novo governo que aí está aqui, né, descobramos finalmente, enfim, os culpados sejam punidos. Bom, vamos começar então a nossa entrevista maravilhosa de hoje. Então, a gente sempre começa falando da trajetória, né, das nossas pessoas convidadas. Lise, a sua trajetória ela é diferenciada, no sentido de que boa parte dela, né, se passou nos Estados Unidos, né, da sua trajetória acadêmica. Você fez um mestrado em estudos de políticas ambientais pelo New Jersey Institute of Technology, em 1998, mestrado e doutorado em História da América Latina pela Stanford University, em 2005, né? E foi professora na California State University Long Beach, de 2005 a 2011. Você também fez um pós-doutorado em Munique, no Rachel Carson Center, né, enfim, em 2 ocasiões, 2016 e 2022. Então, você tem essa, digamos, né, bastante enfoque aí, não só na história ambiental do Brasil, mas também você tem um trânsito internacional. Então, com base nisso, você pode falar sobre como e quando surgiu o seu interesse pela história ambiental, né, nessa sua caminhada, e por que, como foi a decisão de estudar nos Estados Unidos, também como você teve essa experiência de docência lá, né, quais as diferenças entre dar aula nos Estados Unidos e no Brasil? Olha, Lenita, às vezes é muito menos planejado do que a gente imagina, né? Eu
eu me formei, eu fiz História na PUC, o meu interesse era cidade, o que não é tão longe do que eu faço hoje. Eu fiz a minha monografia, era sobre Machado de Assis e a cidade do Rio de Janeiro. Então, depois que eu me formei, eu fui passar um ano com uma família lá na Itália. Então, já tinha uma ideia, assim, deixa eu ver o que eu quero fazer do resto da minha vida. Sabe quando você não tem a menor ideia do que você vai fazer do resto da sua vida? Pois é, eu não tinha. Então, fui passar um ano na Itália, onde eu fiz empregos vários, inclusive eu fui operadora de telemarketing de uma agência matrimonial, o emprego mais estranho que eu já tive na minha vida. E enquanto eu estava lá, eu entrei em contato com uma organização não governamental chamada Lega Ambiente e trabalhei um pouco como voluntário. Quando eu voltei para o Brasil, era 1992, e o Rio de Janeiro estava muito envolvido com o Fórum Global, com a Rio 92, e ali foi um momento que havia um enorme entusiasmo. Eu tinha 23, 24 anos, havia um enorme entusiasmo por isso. E aí eu comecei a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi numa ONG muito pequena, chamada Sociedade das Florestas do Brasil, em que se trabalhava com transformar os documentos da Rio 92 em história em quadrinhos, para ter um alcance para um público maior. Depois disso, eu trabalhei com o ISER, eu trabalhei com o Greenpeace, eu trabalhei com a World Wildlife Foundation, fazendo um catálogo de organizações não governamentais, e era isso que eu queria fazer, eu queria continuar trabalhando no que se chama o terceiro setor. Só que, para isso, eu precisava de uma certa qualificação acadêmica, né? O terceiro setor e a academia têm uma conexão meio de porta giratória, né? Há uma necessidade de um treinamento. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para ter um treinamento em políticas públicas, tanto que eu escolhi o Instituto, o New Jersey Institute of Technology, que era o mestrado em políticas públicas ambientais. Só que lá eu fui trabalhar com um sujeito chamado John Opie, que foi um dos fundadores, faleceu há pouco tempo, uma pessoa fantástica, e era um dos fundadores da Sociedade Norte-Americana de História Ambiental. Então, quando eu fui trabalhar com ele para fazer políticas públicas, eu acabei também redescobrindo meu amor pela história. E ali eu entrei em contato com a American Society for Environmental History, entrei em contato com outras pessoas, e, ao mesmo tempo, o emprego que tinha me esperando aqui no Brasil desapareceu. Naquelas crises dos anos 90, sumiu. E aí, ao mesmo tempo, eu tentei o doutorado lá nos Estados Unidos, então eu tinha as opções: voltar ao Brasil sem emprego ou 5 anos de bolsa em Stanford, na Califórnia. Não foi uma decisão tão difícil assim. Mas o que eu quero dizer é que foi muito pouco planejado, foi alguma coisa que você vai fazendo escolhas, e essas escolhas vão te levando a certos caminhos. Aí eu redescobri a paixão pela academia. E eu fiz um certo esforço nesse processo da academia para me afastar um pouco da militância. Quer dizer, o meu impulso era fazer uma narrativa extremamente militante, extremamente engajada da minha pesquisa, e eu achava que isso não era correto, eu tinha que tentar fazer análises. Havia todo um treinamento de você tem que trabalhar um pouco contra os teus primeiros impulsos, aqueles teu bias, né, teus preconceitos. Aí os meus trabalhos em história ambiental, eles são muito guiados, sim, pelo meu interesse, o interesse que eu tenho com o ativismo ambiental, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade e uma busca por ser o mais honesta e coerente possível com as evidências que a gente encontra. E aí eu fui fazendo a minha carreira nesse sentido, fui descobrindo coisas
eu escrevi sobre a Baía de Guanabara, que era a minha tese de doutorado, uma baía na qual eu cresci, eu sou apaixonada, e ao mesmo tempo tentando descobrir o que faz dessa baía isso e o que faz das políticas públicas para a Bahia o que elas são. Quando eu terminei o meu doutorado, eu tentei voltar ao Brasil, não era o momento ainda, não havia muitos trabalhos nessa área acadêmica, agora eu queria academia, e eu recebi um convite, me candidatei, obviamente, e recebi um convite para trabalhar no sul da Califórnia, perto de Los Angeles, nessa universidade chamada Long Beach. E foi uma experiência muito importante para mim, porque eu tinha tido, primeiro, uma universidade de elite, que era Stanford, onde eu fiz o meu doutorado, e a Universidade de Long Beach era uma universidade muito voltada, não tinha um doutorado, tinha só mestrado, eu só tive alunos de mestrado ali, mas era o que a gente chama a maior universidade que atendia a população hispânica, que é maioria no sul da Califórnia. Isso me fez abrir os olhos para uma série de questões étnicas, raciais e ambientais do sul da Califórnia. Então, foi uma experiência, embora, como você tem razão, a diferença de dar aula nos Estados Unidos para o Brasil é bastante, são estilos e são estruturas muito diversas. Ao mesmo tempo, o sul da Califórnia e essa universidade que eu trabalhei tem algumas dos problemas de vulnerabilidade étnica, social, ambiental, similares ao que eu vim encontrar no Brasil. E em 2011 foi quando eu comecei a dar aula no FRJ no Brasil de novo, houve uma oportunidade, foi inclusive José Augusto Pado me avisou de um concurso. Eu queria voltar a morar perto dos meus pais, então, de novo, são decisões não só profissionais, a gente não é só um profissional, a gente também é gente com família, com amores, com desejos, com conexões cidadãs, e eu queria voltar ao Brasil. E aí foi que eu voltei em 2011 e comecei a dar aula no FRJ. Sara. Então, das boas-vindas para a professora Lise, estou muito feliz de estar recebendo você aqui, né? É uma das nossas referências. E então, como você falou, a sua trajetória na história ambiental é muito marcada pela sua atuação em ONGs ligadas à proteção do meio ambiente, como, por exemplo, do Greenpeace e todas essas outras, né? E ao contrário do que possa parecer para o público em geral, né, uma pergunta que normalmente surge quando eu vou falar sobre história ambiental é que nem todo historiador ambiental é um ativista, mas você é um exemplo importante dos que aliam essas duas atuações, né? Então, se puder falar um pouco mais sobre essa parte e como foi sua participação mesmo no Greenpeace e em outras organizações do tipo, assim, como é atuar nesse terceiro setor, então? Pois é, Sara, como eu te disse, esse foi a minha primeira carreira, de fato, foi ativista, né? Quando eu estava trabalhando como ativista, eu não pensava em voltar para a academia. Isso foram coisas que se desenvolveram de outra forma. Eu trabalhei, mas ao mesmo tempo quando eu trabalhei no Greenpeace, eu não era aquelas pessoas eu não fazia parte do time de ação. Eu não era daquelas pessoas que se acorrentavam nas árvores ou coisa do gênero. Meu trabalho era muito burocrático. Eu trabalhava para viabilizar a ação do time de ação. Eu fazia pesquisa e eu auxiliava o José Augusto Pado, que naquela época era o coordenador de florestas da América Latina. No ISER, meu trabalho também era muito mais de pesquisa e viabilização de projetos ambientais, e assim também foi no IBASE, em que eu fiz uma pesquisa sobre conceitos de sustentabilidade no Brasil, junto com o professor Henri Axelrad. Então, é uma coisa engraçada, porque mesmo
não era, portanto, por uma decisão, mas era o que eu fazia bem, o que o pessoal queria que eu fizesse. Quando eu estava trabalhando no ativismo, eu fazia pesquisa. E quando eu trabalhei na academia, muito do trabalho que eu fiz também pesquisou os ativistas. Então, foram coisas ligadas, em um certo sentido. Quando eu trabalhei, como eu falei para vocês antes, no trabalho que eu fiz nos Estados Unidos, tanto no doutorado quanto nos 5 anos que eu trabalhei na Cal State Long Beach e os primeiros anos que eu trabalhei na UFRJ, eu acho que eu nunca deixei de ser ativista, mas o meu ativismo era principalmente ligado à noção da educação pública, tá? Long Beach é uma universidade pública, estatal, a UFRJ é uma universidade pública, então eu acho que eu me sentia como cidadã, quer dizer, eu dava aula de história ambiental, eu estudava sobre história ambiental, eu escrevia artigos sobre história ambiental, mas eu sentia que o meu ativismo muito maior era ligado à questão da universidade pública. Isso mudou um pouco com essa última pesquisa que eu comecei a fazer em 2018, em que eu passei a trabalhar com o Morro da Babilônia e entrevistas com uma comunidade que fazia a sua história ambiental também como uma forma de resistência, de sobrevivência. E uma reclamação que eles tinham muito grande era que vários professores tinham ido ali, tinham feito pesquisa e que não tinham retornado à comunidade nem mesmo os resultados dessa pesquisa. Então, eles tinham uma certa desconfiança quando trabalharam com a gente. Então, eu e meu time, o pessoal do Laboratório de História e Natureza da UFRJ, a gente decidiu que isso não era uma coisa que a gente podia fazer. E nós decidimos que nós tínhamos que nos engajar em período longo. Isso mudou a minha forma de fazer história, né? Eu hoje trabalho com o Morro da Babilônia, são já há quase 5 anos. Eu estou fazendo parte do comitê da área de proteção ambiental no qual o Morro da Babilônia está envolvido. Eu trabalho junto com a Cooperativa Babilônia, com a Associação de Moradores, e para fazer isso, eu preciso também aprender muito, não só deles, mas como de outros profissionais, urbanistas, sociólogos. Num certo sentido, eu faço parte de uma equipe que a gente chama de humanidades ambientais, e que tenta entender os dilemas ambientais em um espectro amplo, no qual a história tem muito o que oferecer. Então, eu não sei se respondo muito à tua pergunta, Sara, mas eu posso te dizer que o ser ativista mudou a forma como eu entendo história e, ao mesmo tempo, fazer história ambiental muda um pouco o que eu entendo por ativismo, né? As duas coisas hoje, para mim, não consigo mais fazer separado, basicamente. Muito interessante, né? Uma fica retroalimentando a outra, né? Acho que fica mais rico, né? Que você não tenha ótimos historiadores ambientais que não tenham um ativismo específico na comunidade deles. Isso acontece o tempo inteiro. Eu conheço historiadores ambientais medievalistas, tá? Que, obviamente, você não vai estar trabalhando com uma aldeia medieval, mas a forma como você entende fontes e comunidades e a relação entre sociedade e natureza certamente tem impacto sobre a forma como você se relaciona com o seu meio, né? Eu estou pensando numa pessoa especificamente que é uma medievalista, ela está agora na Finlândia, se eu não estou enganada, a Ellen, e ela... o ativismo dela, especificamente, é com pinguins,
Então, não tem nada a ver com os estudos que ela faz. Mas ela começou a fazer mais estudos sobre a relação entre seres humanos e animais no período medieval. Então, de novo, a gente não é tão compartimentalizado assim. Alguma coisa acaba afetando, né? Sim. Então, só uma coisa que eu achei interessante, você falou agora, no período medieval, eu acho que as pessoas nem sabiam que existia pinguim, né? Que tá lá no sul, na Antártica, eles nem sabiam que existia Antártica. Então, olha, é diferente. Bom, o que a gente vai chamar de pinguim é uma coisa diferente. Mas você tem. Primeiro, depende do que você chama de período medieval. Ela trabalha também com grupos asiáticos, e você tem pinguins que chegavam na Ásia naquele período, né? Sim. E há desenhos, há um monte de desenhos e narrativas que vêm de viajantes, né? O trabalho dela é muito legal, e ele um pouco, eu acho interessante, porque ele quebra essas noções de como a gente só se relaciona com a natureza do que nos está em torno. Você se relaciona também com uma natureza fantasiosa, que você só conhece por narrativas, por histórias, como, por exemplo, leões. Você não encontra muitos leões na Finlândia ou na Inglaterra, mas você tem histórias de leões da experiência romana, né? E elas vão chegando, ou rinocerontes, ou zebras, que são todos animais certamente não conhecidos ali, mas dos quais você tem histórias. Né? E essas histórias, às vezes, se juntam com histórias de seres humanos fantásticos, que não têm cabeça ou não têm pescoço, as histórias do Prester John, as aventuras de Mandeville, e tudo mostra uma natureza que é real, que é aquela que você convive, e uma natureza do mundo do maravilhoso, desse mundo da imaginação. E aí, se você pensa nisso, você vai ver que você tem esse mundo da imaginação, quando você pensa no Jacques Le Goff, no Duby, ele é profundamente real. Se você fala de dragões, por que você não pode falar de pinguins, que não são pinguins de verdade, mas de narrativas de animais fantásticos que te chegam através de viajantes? Só o sobrenome dela, para a gente colocar como referência até, né? Gente, Ellen Arnold. Legal. Depois eu te mando, eu acho que eu te escrevo no chat, depois a gente coloca. Denis. Só complementando ainda esse assunto, eu estou pesquisando agora peixes africanos, e eu comecei a pesquisar a tilápia, que chegou no Brasil mais ou menos na segunda metade do século XX. Mas aí eu comecei a perseguir um pouco a história da tilápia, encontrei pinturas lá do período antigo de várias regiões, então encontrei várias ligações com outras sociedades também, né? Então aí cada espécie que a gente pega tem aí um fio bem mais amplo do que a gente imagina. Mas agora, bom dia. Bom dia. Só para ter, animais permitem a gente fazer coisas incríveis nesse sentido. O trabalho da Valéria, você conhece, da Valéria Fernandes, né? Ela trabalha com gafanhoto. Isso. Né? E é um gafanhoto aí no sul, gafanhoto nessa região Uruguai, Brasil e Argentina. Mas é lógico que se você vai trabalhar com gafanhoto, você vai lá, é uma das 7 pragas do Egito, gente, das 10 pragas do Egito. Então tem uma história de relação de seres humanos com essa natureza, que mesmo quando você trabalha no período moderno, no século XX ou século XXI, você tem que trabalhar com séculos de experiências e de criações, né? Eu acho essa parte de história animal, eu acho maravilhosa para esse tipo de coisa. Sim. Então, professora Liz, é uma honra estar aqui entrevistando você. E a minha primeira pergunta, antes da pergunta, inclusive, eu queria lembrar a todos que acompanham a professora Liz, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, para não se esquecer de se inscrever no nosso canal,
assisti as entrevistas anteriores, tem uma entrevista bem boa com o professor Gustavo Zahili, né, a nossa última entrevista, e outras. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, e acompanhar também os demais vídeos da nossa playlist. A minha primeira pergunta, agora mais relacionada à questão da história ambiental, as suas pesquisas, elas têm girado em torno da história ambiental urbana, e um dos principais temas são a questão das enchentes e das inundações. Recentemente, a gente presenciou no Brasil aí, que chamou bastante atenção na imprensa, né, essa última enchente na região ali de São Paulo, do litoral de São Paulo. E eu acredito que um dos principais pontos que mais chamou a atenção agora foi a questão do racismo ambiental, né, porque a gente sabe que os principais afetados com as enchentes são as pessoas pobres, especialmente negros e negras, como a gente viu e chamou bastante atenção na imprensa agora. E nas suas pesquisas, especialmente um dossiê que você organizou para a revista do Arquivo Público do Rio de Janeiro, em 2014, em todo o dossiê vocês conseguem desconstruir a homogeneização das enchentes, né, porque em cada região elas vão acontecer de formas diferentes, mas um ponto no seu artigo que me chamou bastante atenção é a questão da história oral, que você utiliza principalmente para analisar as memórias de pessoas comuns, que são realmente essas pessoas mais afetadas pelas enchentes, e talvez lá na segunda metade do século XX, que é o seu foco no artigo, não existia, né, o conceito de racismo ambiental, mas vocês conseguem perceber esses impactos ali, né, nessas populações mais afetadas no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que essa desigualdade social ela tem uma relação muito próxima com a questão das enchentes, né, dessas questões ambientais relacionadas às enchentes e às inundações. Denis, isso é ótimo que você pergunte isso, porque me permite continuar dois aspectos. Um é aquilo que eu estava falando antes para a Sara, sobre como é importante para o historiador ambiental trabalhar em colaboração. Esse dossiê eu fiz em colaboração com a professora Andréa Casanova Maia, e a especialidade dela é História Oral. Ela foi presidente, vice-presidente da Associação Internacional de História Oral, uma coisa assim, e eu aprendi muito com ela. Então, nós começamos a trabalhar juntas. Eu ia falando para ela sobre essas questões ambientais e ela me ajudava na questão, na parte da técnica de História Oral. E foi um trabalho maravilhoso. Eu e a Andréa, a gente já está fazendo coisas juntas há bastante tempo. Uma coisa que ficou muito claro para a gente sempre é que a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, elas se sobrepõem. E por isso que a gente chama também desses desastres socioambientais. O outro elemento que é importante é que a gente veja que o desastre ele nunca é somente aquele momento, ele tem um longo período de preparação. Quer dizer, não é só a chuva que vem, a chuva que chega, ela encontra uma sociedade fragilizada, em tensão e com uma população pobre e negra, vulnerável. Assim como o desastre não acaba somente com a enchente. Em outras palavras, considera, por exemplo, o que acontece na cidade de Nova Orleans, quando acontece o furacão Katrina, em 2005. O furacão arrasou a cidade inteira, bairros pobres e bairros ricos. No entanto, quem é que podia sair da cidade quando foi feita uma ordem de evacuação? Quem tinha carro para levar toda a família, os animais, quem tinha dinheiro no banco, que podia, quando chegasse na cidade vizinha, fazer uma retirada no banco automático. A população pobre e negra, você tem famílias multigeneracionais, às vezes 6 ou 7 pessoas, mais animais, não cabem num carro só. Então, você diz assim, evacuem a cidade. Evacuar como, cara pálida? Então, essa é uma população que vai tentar sobreviver ao desastre, e quando não consegue, é também a população que tem menos capacidade de
se recuperar após o desastre. Você não tem, as casas não têm seguro, não há uma reserva no banco que você possa investir na reconstrução. Então, quando a gente fala de uma vulnerabilidade social e uma vulnerabilidade ambiental, é porque nós nos referimos somente às dinâmicas naturais, mas também às dinâmicas dessa estrutura capitalista que faz com que certas populações vivam sempre à beira do desastre. E quando o desastre acontece, as consequências para essa população são muito maiores do que para a classe média, ou para quem tem uma rede de apoio, de solidariedade, uma rede de segurança social, como é o caso da classe média. Então, isso ficou muito claro em todos os estudos que a gente fez para esse dossiê. Ao mesmo tempo, também ficou claro que as comunidades vulneráveis social e ambientalmente, elas também criam mecanismos de resiliência e de sobrevivência que não são independentes do Estado, né? E que também vem nesse momento do desastre, um momento para trazer à tona toda a situação em que se encontram. Isso ficou muito claro quando a gente estudou, eu e a Andrea, a enchente de 66. E nós encontramos uma das nossas informantes, que estava numa situação extremamente vulnerável, extremamente precária, e ela usa a enchente de 66 para tentar conseguir uma vida melhor para ela e para os seus filhos. Ou seja, o governo oferece casas para pessoas que perderam suas casas na enchente de 66. A dona Terezinha, em 67, ela usa essa promessa do Estado para conseguir uma casa própria. E ela se apresenta na área dos refugiados, dizendo: eu perdi minha casa, eu preciso de casa. Então, ela aproveita este momento em que a vulnerabilidade fica mais esgarçada, fica mais evidente, para conseguir uma situação melhor para si e para os seus filhos. Então, essa ideia da vulnerabilidade, ela é importante, ela é legal, mas também é importante a gente ver, nestes momentos, a agência das sociedades mais precarizadas, das sociedades vulneráveis. O trabalho que eu faço no Morro da Babilônia também mostra isso. Eles aproveitam um momento, que é de 92 e até 96, em que há uma atenção aos deslizamentos e ao desmatamento dos morros do Rio de Janeiro, e oferecem uma possibilidade de trabalho junto com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para reflorestar o Morro da Babilônia. E, com isso, eles reinventam a própria comunidade. Em outras palavras, para mim é importante ver a vulnerabilidade, ver essa injustiça social, o fato de que as vítimas, todos são vítimas, mas alguns são mais vítimas do que outros, mas também ver a possibilidade de agência que os desastres oferecem a essa população vulnerável. Bom, dando sequência, então, tem um assunto que a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores também, mas, enfim, a minha pergunta tem a ver, né, com a questão de gênero. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão de gênero na sua carreira de historiadora, né, primeiro pensando assim como historiadora em geral, se você por acaso sofreu algum tipo de discriminação, ou às vezes algum cargo, se você foi preterida pelo fato de ser mulher, alguma situação, enfim, e como você teve essa vivência nos Estados Unidos, né, se você percebe se esse tratamento, né, da questão de gênero tem
diferença ou é semelhante, né, no Brasil e Estados Unidos. E acrescentando, né, com base na nossa conversa aqui, né, dentro da história ambiental mesmo, daí como você percebe essa questão de gênero e também a questão étnico-racial, assim, se você pode falar um pouquinho. Olha, Helenita, para ser... bom, eu sou bem mais velha que vocês todos, eu estou com 54 anos. Então, eu acho que a primeira vez que eu levei um choque assim, sobre essa questão do gênero profissionalmente foi quando eu estava na faculdade, eu conversando com uma amiga minha mãe, assim, estou fazendo história. Assim, que legal, porque daí você pode tirar férias quando as crianças tirarem férias também, né? Uma outra pessoa também, amiga da minha mãe, foi uma pergunta assim, gente, história, eu sempre quis estudar história, mas você vai querer continuar a trabalhar depois que você se casar? Hoje em dia ninguém mais faria isso, mas isso não faz tanto tempo assim, isso era nos 80, né? Havia essa presunção de uma mulher, de uma jovem branca de classe média, né? Que o casamento retiraria a minha necessidade de trabalhar, ou a ideia de ler, porque, obviamente, onde é que alguém chega com uma faculdade de história? Era essa, eu não estava fazendo... Eu acho que eu não teria respondido isso se eu estivesse fazendo, como minhas colegas, engenharia, advocacia, ou direito, ou medicina, mas história... Isso foi um pouco um choque, eu nunca senti isso dos meus pais, mas era o que a gente tinha. Eu acho que se eu fosse negra, isso teria menos, porque você presume que a pessoa negra tem que trabalhar, né? Provavelmente num trabalho subalterno, mas havia racismo é o que a gente é, misoginia é o que a gente é, mulheres negras, que não é uma experiência que eu tenho, ainda tem que lidar com as duas coisas. Mas, fora isso, essas perguntas, eu nunca senti no Brasil que, como uma mulher, eu poderia ter menos alcance do que um homem, até porque nós temos na história da academia brasileira mulheres extremamente fortes na academia, como a Maria Odila, a Viotti da Costa e um monte de outras mulheres que ocuparam espaços importantes. Mas não é a mesma coisa do que você olhar em termos estatísticos. Isso é verdade tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Existe nos Estados Unidos o que a gente chama de leaking pipe, que seria o cano vazando. Você tem mais mulheres do que homens na graduação. Você tem mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres na pós-graduação. Você tem mais homens do que mulheres como professores júniores, né, nos primeiros anos de carreira. E você tem infinitamente mais homens do que mulheres no topo da carreira. É quase como se houvesse um momento de... Você tem muitas mulheres chegando, mas elas vão caindo no meio do caminho. Isso tem mudado, mas não muito. O que acontece é que o período em que as mulheres têm os filhos é exatamente o momento em que há uma maior chamada para você conseguir a tenure nos Estados Unidos. E o momento, que é um momento importante, quando você consegue estabilidade do emprego. E o momento em que, mais avançados na carreira, também, que é o momento que você passa para full professor, também é o momento em que os pais ficam doentes, mais velhos, e normalmente cai sobre as mulheres o cuidado com os mais velhos. Então, esses são dois momentos críticos para mulheres acadêmicas que têm um impacto muito grande na carreira. A gente vê isso também na pandemia. Eu falei com vários professores, coordenadores de revistas acadêmicas,
e o número de submissões de artigos por mulheres diminuiu muito nos 2 anos da pandemia. O ficar em casa, enquanto aumentou de homens. Isso tem um trabalho que eu ainda vou encontrar a referência para estudos, era uma revista de pesquisa em estudos econômicos. Mas os homens em casa, eles meio que, posso concentrar mais nos meus trabalhos. Enquanto as mulheres em casa, elas tinham que lidar com toda a dupla jornada de trabalho, mas agora de uma vez só. Isso ficou muito claro da pandemia. Então, não é uma coisa só do passado. Eu nem vou falar da CAPES, que até pouquíssimo tempo não considerava gravidez como licença maternidade, como uma forma de prolongar o tempo de bolsa de estudos de uma doutoranda, por exemplo. E não considerava as licenças maternidades como uma forma de diminuir as exigências para programas que contratassem professoras jovens. Isso é uma das coisas que nós temos, mulheres e homens envolvidos na avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, temos tentado bastante, e aos poucos alguma atenção tem sido prestada a isso, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Na história ambiental, tem vários estudos que mostram o porquê que o ambientalismo ele era principalmente uma atividade branca e masculina. A justiça ambiental, por outro lado, sempre teve uma grande presença não branca e feminina. Quando você pensa, por exemplo, nos grandes estudos de Love Canal, com o trabalho de Louise Gibbs. Love Canal é um caso de contaminação de uma área de classe média baixa nos Estados Unidos, e a contaminação começa por uma área de um parque infantil e uma escola. E quem é que nota isso? São as mulheres, que notam que as crianças estão vindo com uma série de problemas de saúde. Então, são as mulheres que vão à frente no trabalho de justiça ambiental, de buscar soluções para a contaminação ambiental. No Brasil, isso também acontece com a participação de mulheres na Associação de Moradores, que também é uma das primeiras áreas de militância para a justiça ambiental. Mas a academia, pelas razões que eu falei para vocês, ela não é só a história ambiental, mas, de um modo geral, ela é ainda profundamente masculina, especialmente no topo. Se você olha os fundadores da Sociedade Norte-Americana de História Ambiental, você tem a Susan Flatter e a Carolyn Merchant, mas os outros fundadores são homens. É diferente na Solcha. A Solcha, que se cria em 2001, mais ou menos, é regularizada em 2005, você tem uma presença muito grande de mulheres, mas é um outro período. Muito interessante, Lise. Realmente, isso é uma questão importantíssima. Denis? Justamente sobre a Solcha, a minha próxima pergunta, você, professora, a gente sabe, é uma grande entusiasta, né, da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, a Solcha, e tem participado também, né, como entusiasta dos eventos, das publicações que essa associação tem realizado. Eu gostaria de saber qual é a tua avaliação sobre a influência da Solcha na tua trajetória e como que a Solcha também contribui para a formação de novos historiadores e historiadoras ambientais. Denis, eu vou ter que ir um pouquinho para trás. Lembra quando eu falei para vocês que eu fui fazer meu mestrado em políticas públicas ambientais nos Estados Unidos? Mas o meu orientador era John Hope, que foi um dos fundadores da American Society for Environmental History. E ele também foi um dos primeiros editores da revista Environmental History, que é a revista da sociedade. Então, essas duas coisas, para mim, estavam muito ligadas. Tá? E foi através do John Hope que eu fui no encontro da American Society for Environmental History em Baltimore, em 1997.
ali eu encontrei quem viria a ser o meu orientador de doutorado. E ali que eu decidi, que era o John Worth, que faleceu em 2002. E também foi ali que eu decidi que eu queria voltar para a academia, que eu queria realmente fazer história ambiental. Eu acho que foi nesse encontro da American Society for Environmental History que eu decidi, tá bom, então é isso que eu quero fazer. Né? E, neste sentido, eu fiquei muito chocada como era provinciana a American Society for Environmental History. Basicamente, eles só faziam estudos sobre os Estados Unidos. E as pessoas que faziam alguns estudos sobre a América Latina, era mais México, e frequentemente não falavam espanhol ou português. Liam a Academia Latino-Americana através de traduções ou através de brasilianistas ou latino-americanistas. Isso não é verdade para as associações brasileiras, de acadêmicas especificamente brasileiras nos Estados Unidos ou latino-americanas, que são organizações extremamente avançadas, sofisticadas. Mas a American Society for Environmental History, os historiadores ambientais, tinham pouquíssimo interesse fora dos Estados Unidos. E aí eu era ainda uma estudante de mestrado, aí eu fui fazer o doutorado com o John Worth, que era um brasilianista, mas que estava trabalhando mais com o México, e ele me provocou para tentar mudar isso. E eu comecei a juntar pessoas que trabalhavam na América Latina, que sobre a América Latina, aliás, nos Estados Unidos, e eu comecei a compilar uma bibliografia online para oferecer para as pessoas, olha, isso aqui é o que existe, que tem sido publicado sobre história ambiental, sobre história e natureza na América Latina. E comecei isso em 1999, e comecei a colocar online, hoje é chamado de BOA, né? Bibliografia Online de História Ambiental, ou Latin American Environmental History Bibliography. E isso me deu uma visibilidade grande para gente na América Latina, trabalhando sobre história ambiental, que estava também buscando uma área. Então, foi aí que as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Aí entrou em contato comigo o Guilhermo Castro, do Panamá. Obviamente, eu tinha esse mentor, esse amigo muito querido, que era o Pado, que eu tinha começado a minha carreira com ele, e ele conhecia todo mundo que trabalhava com história ambiental na América Latina. Ele me colocou em contato com muita gente. A Cláudia Leal, que estava fazendo o doutorado dela, colombiana, que fazia o doutorado dela em Berkeley, e outras pessoas. E essas pessoas também estavam procurando uma coisa que fosse mais latino-americana, que tivesse raízes na academia latino-americana e que pudesse incentivar. E foi aí que a Solcha nasceu. Então, eu sou uma das fundadoras da Solcha. Não das mais importantes, mas certamente eu estava lá quando o bebê nasceu. Eu participei de alguns encontros pré-Solcha, organizados, por exemplo, pelo Germán Palacio, na Colômbia, em 2001, e participei do encontro fundador da Solcha em Carmona, em 2006, eu acho, na Espanha. Hoje, a minha bibliografia online ela não é mais coordenada por mim, ela é coordenada pela Natasha Otoya e pela Marcela França e pelo Bruno Bucalon, que são jovens solteiros, né, gente que se criou com a Solcha. Eu sou só emérita, eles é que são realmente os coordenadores, e a minha bibliografia ela é parte do trabalho da Solcha. Hoje ela é totalmente envolvida com a Solcha, né? Eu não sou mais diretamente ligada a ela, mas eles são. E tem sido um prazer imenso, né, ver essas novas gerações. Eu faço questão de levar os meus alunos à Solcha. Para mim, eu estou vendo, por exemplo, Bruno Capilé, que foi meu primeiro orientando de doutorado aqui no Brasil. Ele ele juntou-se com um grupo, com a Fabíola Sevilla e com outros latino-americanos, publicou agora um livro sobre rios,
ele é brilhante, absolutamente brilhante. Hoje ele é meu colega, a gente escreveu textos juntos. E eu vejo uma geração fantástica que vem dessa experiência da Solcha. Muitos publicam na LAC, que é a revista que foi criada pela Regina Horta, hoje é mantida pelo Sandro Dutra e pela Marina Miralha. Aliás, a revista é uma coisa importante porque ela é a oferta por uma série de questões burocráticas, ela tem que ficar no Brasil. Então, é sempre um brasileiro que edita a revista, a ALAC. E também daí, por uma ideia da Cláudia Leal e da Stefania Gallini, surgiu a ideia de fazer a escola. Começou na Colômbia, com o dinheiro que sobrou de dos encontros da Solcha, e agora se tornou também um momento importantíssimo para ajudar as novas gerações. Eu tenho visto resultados lindos, e é uma coisa muito legal quando você vê alguém que foi aluno da escola, como é o caso da Fabiola, agora sendo professor na escola. Então, a gente vê uma vibração, uma pujança muito grande na comunidade de historiadores ambientais latino-americanos. Num certo sentido, eu acho que há uma vivacidade maior do que eu tenho visto recentemente dos Estados Unidos, em relação aos alunos de graduação. Não sobre a qualidade do trabalho, eu acho que não é tanto sobre isso, mas a capacidade de se organizar e de apoiar jovens historiadores. Isso eu tenho visto, eu tenho ficado muito impressionada com os jovens solteiros, que é como a gente chama essa nova geração, e como eles apoiam novos estudantes. Denis, você participou agora, né, dessa última... Você participou dessa última ali de Quilmes, né? Em Quilmes. Inclusive, conheci uma orientanda sua, Hanna, que teve um trabalho bem interessante e foi muito bem comentado lá. Inclusive, conversei com ela antes da entrevista. Então, mandando um abraço para ela, eu mando um abraço para todos os colegas que participaram, né? Foi um grande evento, assim, muito enriquecedor para a nossa trajetória. Que bom. Eu participei quando eu estava lá em Guarapuava, né? Quando teve a escola lá, foi ótimo também. Sara, agora? Pretendo um dia participar também. Mas... Então, lembrando todo mundo que está vendo para se inscrever no canal, deixar um comentário, quem tiver alguma dúvida, depois a gente passa para a professora Lise também e compartilhar com quem possa se interessar, né? Mas então, continuando as perguntas. Ano passado, você publicou um artigo junto com a Roberta Biazillo na Social Text da Universidade de Duke, numa edição voltada para a insurgência climática urbana, né? E nele vocês falam sobre o projeto de reflorestamento no Morro da Babilônia, que você comentou mais cedo, e como isso está ligado a vários contextos importantes, como as enchentes, deslizamentos de terra, a criação de uma terceira natureza, racismo ambiental, identidade, as estratégias de sobrevivência daquela população, né? Enfim, é um artigo muito, muito interessante mesmo, a gente vai deixar aí na descrição e indico todos para lerem. E eu fiquei querendo saber mais sobre, você comentou agora um pouco, mas sobre esse projeto que é desde 2018, né, da pesquisa dentro do Morro da Babilônia, assim, como tem sido, como surgiu. Pois é, Sara, como eu disse, esse foi um projeto que alterou bastante a forma como eu faço história e a forma como eu me via dentro da cidade. Eu continuo trabalhando com o pessoal de lá, especialmente com o Palu, que é o presidente da cooperativa Babilônia. Nós agora estamos trabalhando tentando fazer uma exposição do trabalho, do trabalho deles, né? São 30 anos de reflorestamento. É impressionante quando você vê as imagens de 1997, aliás, são 20 anos, de 1997, em que você tem grandes descampados ali nos morros,
e o trabalho e as imagens hoje, quando você tem uma floresta tropical, e a forma como isso alterou a comunidade, né? Então, o que me interessa também é a forma como essa atividade do reflorestamento, ela não foi uma atividade somente do Morro da Babilônia, ela é ligada ao poder público, é ligada também, que é o projeto Mutirão, ele nasce dentro da Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, ganhou vários prêmios e conseguiu sobreviver a várias alternâncias de poder, né, exatamente por ser tão bem sucedido. Ele junta também a iniciativa privada, um pouco a contragosto. O Shopping Center Rio Sul, ele começou a investir nesse projeto por conta de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, por uma ação civil que eles perderam. Eles basicamente eles expandiram o estacionamento do shopping center em cima de uma área protegida. Tiveram que retirar, perderam a ação civil e tiveram que fazer um termo de conduta que financiava parte do processo de reflorestamento. E deu tão certo que hoje em dia eles continuam financiando, apesar da obrigação legal ter terminado, porque criou uma forma de publicidade para eles, de relações públicas para eles, mostrar o quanto estão envolvidos a recuperação dos morros do Rio de Janeiro. Então, esse é um projeto que mostra uma capacidade dinâmica da sociedade de se transformar e de achar soluções. A gente tende a ser muito pessimista em termos ambientais, a gente vê as coisas indo de ladeira abaixo. E um dos objetivos exatamente desse dossiê que você se refere, feito com um grupo promovido pelo Marco Armeiro, da Universidade do Real Institute of Technology da Suécia, em Estocolmo, na Suécia, era tentar achar histórias de sucesso, narrativas de superação. E então a gente foi ativamente procurando por isso. E é extremamente importante, porque senão você entra num absurdo de não adianta fazer nada e você fica numa paralisia muito grande. Então, a experiência de trabalhar com os colegas do Morro da Babilônia foi fundamental para devolver um pouco a minha fé na humanidade e do meu trabalho, né? Então, não tem um fechamento ainda. Como eu disse para vocês no início, é alguma coisa que eu acho que a gente tem que envolver a longo prazo. E eu acho que as universidades têm obrigação de fazer isso. A Torre de Marfim ela é deletéria, não só para a sociedade, como para a própria universidade. Então, a conexão com as comunidades que você estuda é importante não só porque para a sociedade é importante, mas é importante para a academia. É assim que eu vejo. Você está fazendo história pública, né? Também, desse lado, né? Nunca foi uma decisão clara, embora eu já tenha participado exatamente com esse projeto, de uma conferência sobre história pública, mas não foi uma decisão. Uhum. Mas é necessário. Quando a gente vê, especialmente nos últimos 4 anos, mas não só nos últimos 4 anos, a quantidade de desinformação que se tornou lugar comum, eu acho que se a gente produz conhecimento, a gente tem obrigação com o conhecimento que a gente produz. Ou então a gente se torna irrelevante. Exato. Porque esse mundo da desinformação é um mundo que é claramente anti-intelectual. E que não é só a desinformação do tiozão do Zap. Ele passa também por um esvaziamento e por uma
corte de financiamento das universidades e dos centros escolares. Não é à toa que a gente vê no último Enem um recorde em termos de baixo número de pessoas que buscam universidade. Isso é tudo parte de um mesmo contexto no qual a universidade tem obrigações, e eu acho que parte dessa obrigação é a história pública, é a universidade, é a extensão. Quando a gente fala da obrigação constitucional da universidade, do ensino, pesquisa e extensão, não é só por uma questão legal, é para a sobrevivência da academia mesmo. Quando eu não tem nada que me irrite mais do que ouvir colegas dizendo: eu sou pesquisador, eu não gosto muito da aula. Você não tem a menor ideia do que você está fazendo. É verdade. E a pesquisa certamente não deve ser boa, ou a pesquisa que não é voltada para a comunidade. Por isso, de novo, sem querer puxar saco, o trabalho que vocês estão fazendo com esse canal é fundamental, é absolutamente fundamental. E o que você faz lá no Morro da Babilônia, da mesma forma, né? Porque eu sei que vai se estender essa entrevista, mas eu fiquei pensando, né? Deve ser uma troca de saberes, né? Também, né? Muito enriquecedora, né? Alguém da academia vai encontrar quem não está na academia, né? Imagino que isso seja muito rico, né? Ele, mais de uma vez que eu, a Natasha Barbosa e a Letícia, que era a minha moderação, a gente chegava às lágrimas em algumas entrevistas. Por exemplo, teve um rapaz que nos contando que ele parou de estudar na 7ª série e que ele era aviãozinho de droga, de tráfico de drogas, né? E que o Palu, ele alterou dados para que o rapaz pudesse ser contratado no processo de reflorestamento. E ele fala 2 coisas que me fizeram chorar. Primeiro, que dos colegas dele de criança, ele é o único que está vivo. E segundo, assim, dos colegas que faziam trabalho de aviãozinho, e segundo, a emoção dele quando ele estava sendo entrevistado. Eu vou dizer para minha filha que alguém da universidade está me entrevistando. E ele fala de coisas como reflorestamento, sucessão vegetal, biodiversidade, com a propriedade de um especialista na área. Porque ele aprendeu isso nesses 10, 15 anos trabalhando, plantando coisa e vendo o que funcionava e o que não funcionava. Sim, você tem toda a razão. O que você aprende nesse trabalho é inacreditável, é absolutamente inacreditável. Eu tenho muita gratidão pela oportunidade de trabalhar com essa turma. Isso foi ideia da Natasha. A Natasha, essa foi minha aluna de mestrado, agora ela está fazendo doutorado na Fiocruz. Ela deu algumas palestras lá, durante o mestrado, lá no Morro, e uma vez eu disse, não, vamos trazer eles para a universidade, que é ali no centro do Rio de Janeiro. A universidade, ela tem as portas, e ela tem, por uma série de razões, porque é Rio de Janeiro, por segurança, ela tem uma grade na frente. Então, quando chegou o pessoal do Morro da Babilônia, eles não sabiam que eles podiam entrar no prédio da universidade. Nossa. Eles ficaram do lado de fora e me telefonaram, professora, a senhora vem buscar a gente? E foi já o chamar de professora, quando eles, no trabalho, eles me chamavam de Lise, mas ali, né, as relações de poder ficavam muito explícitas. Aí foram lá para dentro, eu busquei, e para muitos deles, era a primeira vez que eles entravam num prédio de uma universidade. Eles deram uma palestra incrível, falando da experiência deles, para alunos de toda a universidade, ficou todo mundo emocionado, e alguns deles estavam tirando foto, da mesma forma que eu tirava foto no Morro da Babilônia, das plantações, eles tiravam foto das salas de aula. Isso foi... Eu acho que me mudou de uma forma que eu não imaginava que ia me transformar. Foi muito, muito especial. Nossa, parabéns porque você está fazendo essa ponte, né? Está sendo esse
esse canal, né? Enfim, eu acho que e se dispor a isso, né? Que nem, infelizmente, nem todos os colegas pensam assim, né? Enfim, que considera importante e válido o conhecimento extra acadêmico, né? Enfim. Bom, mas agora nós estamos chegando, então, no momento importante. A gente sempre convida alguém para dar um depoimento, né, sobre a pessoa que está sendo entrevistada. Então, eu convidei o professor Bruno Capilé, que foi... Né, justamente, olha aqui, que interessante, né? A Lise elogiou, falou dele aqui mais de uma vez, né? Enfim, e eu já sabia, né, que tinha uma conexão importante aí. Convidei o Bruno, né, que gentilmente, né, fez um vídeo, né, falando sobre a Lise, enfim. E eu vou colocar agora, então. Olá, espectadores do Lutz Global, sou Bruno Capilé, professor da Univale. A professora Lise Cedrez foi minha orientadora de doutorado e lembro, em 2012, quando a gente se conheceu naquela roda de apresentação do laboratório História e Natureza, que ela coordena junto com José Augusto Pádua, ela brincando com as palavras sobre o seu tema, né? Ela se apresentou algo do tipo: meu nome é Lise Cedrez, tem historiadores de florestas, historiadores de desertos, historiadores de biomas, historiadores de animais, e eu sou historiadora do esgoto, né? Ela brincava do esgoto, em vez das cidades. O que está por trás disso, né? Obviamente, o esgoto representa uma parte importante da cidade, que é o saneamento, que também foi tema de interesse da pesquisa dela, mas o que mostra assim é como Lise trata os fenômenos, né? Ela, ao mesmo tempo que ela traz coisas que estão essencialmente visíveis ali, né, aparentes, como os monumentos, como os acontecimentos históricos tradicionais, né? Ela mostra também uma faceta ambiental que a todo momento tem um esforço da cidade em invisibilizar, né? Sejam as relações de poder desiguais, sejam as violências ocultas, ou no caso, o esgoto, né? Essa parte material. Então, tanto o imaterial quanto o material faz parte da cidade. Lise sempre trouxe isso em suas aulas, em seus textos, nas conversas, e traz uma riqueza de observação desse fenômeno urbano, que é um fenômeno na história humana, é um fenômeno recente, né? Em 2011, teve a oportunidade de vir fazer o concurso para a UFRJ, ela passou, e o Rio de Janeiro tornou-se um importante polo de história ambiental, né? O Brasil, se a gente vê assim, né, uma comparação geopolítica, ele tem alguns polos com importantes contribuições, né? Eunice Nodari no Sul, com Labima, trazendo aí, exportando pessoas, Lise Cedrez e o José Augusto Pádua no Rio de Janeiro, junto com outras instituições que conversam com a história ambiental, como a própria PUC Rio. Não vem ao caso trazer todos os nomes aqui, mas é mostrar como que há uma rede, e o Rio de Janeiro tornou-se um dos polos, especialmente pela presença de Lise Cedrez. Então, temos aí uma marca da sua contribuição, em particular a história urbana. Mas ainda nos Estados Unidos, Lise me contou, né, que começou um projeto, primeiro como algo particular dela, mas foi colocando mais gente, viu essa bola de neve, né, que é um grande repositório bibliográfico da produção latino-americana de história ambiental, né? A ideia era fazer uma bibliografia online de história ambiental. O nome era BOHA, BOHA, né? Tem aí já na internet, hoje em dia outras pessoas estão assumindo o projeto, né? A Lise mantém-se como uma editora emérita, coordenando esse projeto que já está tocando aí há alguns anos, e vira referência para a pessoa sentar e ver o que eu vou ver de história ambiental. Já tem ali, as pessoas já levantaram esses dados. Então, assim, a contribuição já no início já está marcando uma vertente internacional da atuação da nossa convidada de hoje, né, nossa entrevistada. Ainda nesse âmbito internacional de participação, que eu destaco aqui, que é um dos principais pontos da Lise, né, porque ela foi formada fora, passou pós-doc, né, na Rachel Carson Center, que é a meca, né, do historiador ambiental, e circulando pelo mundo inteiro. E ela traz também
uma chegada de novas pessoas para o Laboratório de História da Natureza, no Rio de Janeiro, para o Brasil, de modo geral. Então, tem uma circulação de pessoas, de redes pelo mundo, e LISE é um importante nó nessa rede de história ambiental pelo mundo. Tem um aspecto bem interessante sobre a participação da LISE, que não é só produção de texto, organização de eventos, a parte acadêmica mais de ponta, assim, do professor pesquisador universitário, mas sim da professora formadora de pessoas, né? A LISE sempre teve um lado humano muito presente, um lado acolhedor, um lado desafiante e um lado esclarecedor das ideias dos alunos, né? Eu comecei a ser orientado por ela em 2014 e eu me via como um biólogo fazendo história. E nas conversas, em poucas observações que ela fez, ela já bota uma nova faceta, né? Ela falou assim: Bruno, você é um historiador de rios, né? Eu não me via mais como biólogo. Então, assim, ela vai esclarecendo o papel das pessoas, a contribuição no coletivo. Então, assim, essa aglomeração de ideias, de pessoas circulando por redes e tal, Liz consegue orquestrar isso de uma maneira muito boa, né? Um exemplo ótimo que ela sempre fez foi nas suas reuniões coletivas de orientação, em que os alunos se viam no papel ativo de leitura e debate dos textos dos colegas, né? No capítulo de dissertação de um, a tese de outro, o TCC de outro, orquestrava isso tudo. Isso trazia uma responsabilidade, uma participação ativa para a pessoa poder pensar junto um trabalho junto com um doutorando, no meu caso, junto com um graduando, no caso de outras pessoas. E o crescimento que isso dá para a pessoa é fantástico, né? A pessoa que está ali e está atuando junto. Então, sempre tivemos esse espaço. E ela tem um envolvimento em que se expressa muito bem no projeto do Morro da Babilônia, uma favela no Rio de Janeiro, né, em Copacabana, e que tem um projeto de reflorestamento fantástico, um projeto em que eles tinham afloramentos rochosos e capinzais, e tornou-se uma pequena floresta numa área urbana grande do Rio de Janeiro. Isso com um esforço local das pessoas se organizando e um apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, essa história que eles contam, uma história oral, uma história pública, em parceria com Natasha Barbosa. Então, a Lise vai se envolvendo de uma maneira que o historiador não está acostumado, né? Não foi formado para isso, ele foi formado de um outro aspecto, assim, né? Inclusive na história oral, né? Um aspecto assim, de militância, né? de movimento social, movimento ambiental. Então, ele está sempre envolvida e trazendo o debate da história ambiental para fora da universidade, como, por exemplo, o projeto de extensão História Ambiental para Todos, junto ao Laboratório de História da Natureza, mas também trazendo para dentro os plantadores, o pessoal, os participantes, né, do projeto lá Mutiramos, Mutirantes, para dentro da UFRJ e debater os assuntos numa fala tanto dela quanto da Natasha Barbosa, né? Então, assim, essa articulação com pessoas, essa lida, né, essa orquestração de pessoas junto com as ideias, tem sido o principal legado de Liz Cedrez para o nosso campo, né, da história ambiental urbana. Porque ele fala bem de mim, mas ele é brilhante. Obrigada, Bruninho. Ele está fazendo um trabalho fabuloso ali no Rio Doce, com essas redes de solidariedades dos pescadores. E eu estou bem atrasada, estou colaborando com o trabalho, mas estou bem atrasada. Mas ele mesmo tem uma força inacreditável. Eu tenho muito orgulho dos meus orientandos. Agora estou um pouco emocionada. Estou de propósito. Que bom. Que bom. Bom, a gente então já vai se aproximando aí do final da entrevista, né? Também uma pergunta que
né, não quer calar sobre a situação ambiental, né, enfim, global e atual. Você tem um artigo, então, publicado, né, na Environmental History. Você tem um artigo publicado na revista Environmental History, né, a revista da American Society for Environmental History, publicada pela Universidade de Chicago, em 2022, sobre a erosão da governança ambiental durante o governo Bolsonaro, que podemos considerar, né, o que pior tratou nessa área na história do nosso país. Então, a pergunta gostaria de saber, no curto e médio prazo, quais as suas expectativas para com o governo Lula, que tomou posse há poucos meses, e pensando em termos globais e de longa duração, para você, qual o papel dos historiadores e das historiadoras ambientais frente à devastação do tempo presente, como você vê a questão ambiental como um todo, né? Sua visão é pessimista ou otimista, né, em relação ao futuro? Elenida, eu vou começar pela parte final da pergunta. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, uma das coisas que ficou muito claro para mim era que eu estava contando duas narrativas. Uma era a narrativa da Baía de Guanabara, que eu contei a Baía de Guanabara no século XX, que ela ficava cada vez mais poluída, e, portanto, cada vez era uma história declensionista, como dizem os norte-americanos, era uma história de fracasso. Ao mesmo tempo, eu falava da criação de instrumentos estatais de controle de poluição e de incorporação da população nesse controle de poluição. Então, era uma história de sucesso. Só que era a mesma Bahia, né? A mesma Baía de Guanabara mostrava para a gente uma Baía cada vez mais poluída, mas também instrumentos cada vez mais importantes e ativos no lidar com o meio ambiente. Então, eu tenho a impressão de que o pessimista ou otimista não rola mais, não dá para ter um ou outro, a gente tem que ter os dois. A gente certamente vai ter uma sociedade diferente. Esse artigo que eu escrevi, eu pensei muito antes de escrever, é um artigo que, na verdade, ele faz parte de um dossiê sobre os governos, autoridades e políticas antiambientais ou ambientais. Então, algo que compara. Você tem profissionais falando da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da Hungria, sobre essa nova extrema-direita que surge e o que ela significa para o meio ambiente, porque parece que o espaço de luta do meio ambiente é um dos espaços de luta que a extrema-direita tem buscado, tem agendas antiambientais muito claras, ou tem agendas em que usa a questão ambiental como uma forma de fortalecer discursos nacionalistas. Então, para mim, foi muito importante participar desse dossiê e ver que o que a gente está fazendo no Brasil, primeiro, não são só os 4 anos de Bolsonaro, e nem é só um elemento brasileiro, é um projeto internacional. Isso me faz ser otimista sobre o governo Lula, porque a pauta ambiental foi uma pauta de resistência muito grande ao Bolsonaro, é uma pauta que foi assumida pelo governo Lula e pela Marina Silva. Quer dizer, a forma como o Lula se apresentou internacionalmente é muito agarrada a uma pauta ambiental de proteção aos povos das florestas. Então, isso me faz ter alguma esperança de que essa ideia de políticas ambientais que são transversais às políticas do governo Lula, elas possam ter algum sucesso. Por outro lado, nós elegemos um dos congressos mais antiambientalistas que se tem notícias. Isso não é só nesse governo, a gente tem todas as vezes que tem as eleições, eu digo, não pode ter um governo pior do que esse, não pode ter um congresso pior do que esse ambientalista, e as eleições seguintes
me desmentem. A gente tem tido esse crescimento de uma pauta antiambientalista, apesar de não se apresentar como tal, já há várias legislaturas, e isso certamente vai colocar limites ao que quer que o Lula possa fazer, o que a Marina Silva possa fazer. Do ponto de vista internacional, esse dossiê também nos mostra um crescimento das forças antiambientalistas muito grande, tá? Estão muito bem estabelecidas. E o fato de que, no primeiro momento de crise, a pauta ambientalista ela é a primeira a ser abandonada. Eu estou pensando na guerra da Rússia, da invasão da Rússia na Ucrânia, e a forma como, muito rapidamente, governos passaram a adotar de novo formas de produção de energia sujas. Em vez de uma discussão sobre o nosso uso de energia, que era uma coisa que a gente precisava estar fazendo, houve um retorno imediato a usinas termoelétricas, que são extremamente poluentes. Então, eu quero ser otimista, eu acho que a famosa frase, que não é do Gramsci, mas otimista na vontade, pessimista na razão, ainda vale. O problema é que, com a questão ambiental, não dá para ficar só como otimista na vontade, porque há uma urgência que a gente está vendo nas chuvas, nos eventos extremos, no planeta. E que a gente não está mais contando em termos de décadas, mas em anos mesmo. Em outras palavras, nós temos que achar soluções para agora e não para daqui a 10 anos. Uma solução imperfeita agora, em 2023, é melhor do que uma solução perfeita em 2033, porque o impacto é muito mais, o impacto de continuar as coisas como estamos fazendo é muito grande. Se a gente vai conseguir fazer isso ou não, eu tenho muitas dúvidas. A gente pode fazer. O primeiro ano da pandemia viu uma paralisação grande em atividades mais poluentes, quer dizer, que dá para fazer. O custo disso é uma coisa que a gente tem que ser discutido. Mas o custo de não fazer, de não modificar os nossos hábitos de consumo e modo de vida, é tão importante para a justiça intergeneracional que eu não sei o que dizer. Eu costumo dizer que feminismo é uma coisa muito importante para mim, e eu costumo dizer que ser feminista, para mim, é ser grata às mulheres que vieram antes de mim e que lutaram pelos direitos que eu usufruo hoje, e ser responsável com as gerações de mulheres que virão depois de mim, para que elas possam usufruir ainda desses direitos e mais alguns. Eu acho que, do ponto de vista ambiental, a gente tem falhado com a responsabilidade que nós devemos às gerações vindouras, inclusive com mulheres, que mulheres também são entre os grupos que mais vão sofrer com a crise climática e com a crise ambiental. Então, eu queria terminar essa entrevista numa nota positiva. Eu acho que tem coisas para fazer, eu acho que essa nova geração, não só da Greta, como do Bruno e de um monte de gente, mostra um compromisso com o planeta Terra, com a comunidade biótica, que é emocionante e necessário. Mas, ao mesmo tempo, o business as usual tem uma força enorme e os tempos estão cada vez mais urgentes. Então, eu tendo a ser mais pessimista, embora eu continue tentando ser otimista. Que eu acho que passa muito, né, não só pelo micro, mas pelo macro, né, por questões econômicas, o sistema econômico, né, que eu acho que aí que é o principal problema, né,
E também, né, além da questão ética, né, antropocentrismo e tal, essa coisa do imediatismo, né, isso que você falou, a gente está vivendo hoje, mas e as gerações futuras, né, e os nossos filhos, netos, bisnetos, né? Porque vai naquilo que o Denis estava falando sobre justiça ambiental. As pessoas de hoje, dessas enchentes, elas estão pagando o preço que as elites fizeram, das decisões tomadas pelas elites 20 anos atrás, de simplesmente não ter planos de habitação decentes no Brasil. Tá? Essa decisão de subida, pensando agora nessas últimas chuvas de São Paulo, é exatamente isso, empurrar os grupos caiçaras para cima dos morros foi pela falta de uma política pública decente nos anos 80, quando aquela área começou a ser ocupada com maior ênfase. E todo mundo sabia, tá? As pessoas falavam, exigiam planos pilotos, planos de construção, e foi se empurrando com a barriga. A gente está pagando isso agora. Os nossos netos, bisnetos, a minha sobrinha, que eu adoro, vai pagar pelas decisões que nós estamos tomando agora. Eles vão viver num mundo muito mais hostil pelas decisões que nós estamos tomando agora. Ou não, dependendo das decisões que nós tomamos agora. Mas, sim, francamente, Helenita, eu espero que vocês sejam mais otimistas do que eu, porque eu trabalho com o meio ambiente, como eu te disse, desde 92. Dói, é muito duro. A gente, como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar, era transformar os documentos da Rio 92 em histórias em quadrinhos. Eu olho aquelas histórias em quadrinhos e é muito duro, 30 anos depois, a gente está repetindo as mesmas coisas. É difícil manter o otimismo desse jeito. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance também, né? Eu acho que é uma forma, como o que você está fazendo, né? Por exemplo, essa pesquisa aí no Morro da Babilônia, né? Enfim, eu acho que é pouco, mas a gente está fazendo alguma coisa, né? Acho que também é o possível para a gente poder ter alguma esperança, né? Para não ficar só no lado negativo. E agir local, né? É o que a gente pode fazer. E na nossa sala de aula, né? Também. Eu estou dando um curso agora, esse semestre, que é Governança Ambiental Global. Né? Exatamente tentando ver essas modificações de governança global. Eu espero atrair advogados, urbanistas, além de historiadores. Né? Vamos ver o que acontece. Certo. Então, agora vamos às mensagens finais aí. Sara, gostaria de colocar alguma observação? Agradecer pela professora ter aceitado participar aqui com a gente da segunda temporada. Gostei muito mesmo da entrevista, de ouvir você falar, sempre tive essa vontade de trazer aqui no canal. E acho que é isso, agradecer pela sua trajetória e dar os parabéns. E é isso. Eu também gostaria de agradecer, e uma frase que a gente sempre comenta aqui, né, nas nossas entrevistas, do Donald Orster, que é que o historiador precisa ir a campo, né, e sujar os sapatos de lama, e quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente imagina uma realidade muito longe, né, uma fazenda no interior, uma floresta, né, floresta amazônica, que para nós aqui é uma realidade longe, mas para pessoas lá nem tanto. Mas a professora Lise traz aqui um exemplo de que a gente não precisa ir tão longe, né? Muitas vezes na nossa cidade ou nas realidades mais próximas, em Florianópolis a gente tem a Serrinha do lado da UFSC, tem o Morro do Quilombo, que tem vários exemplos de hortas urbanas, coletivas, de formas como as pessoas se relacionam com a natureza muito próximas de nós, né? E também como elas acabam sofrendo também com os desastres socioambientais. Então, acho que fica, né, na nossa entrevista hoje um ponto forte aí, né, essa relação na extensão também, e que nós possamos divulgar mais, né, esses exemplos também dentro da história ambiental e fora, né, para que a gente possa trazer, talvez, visões mais otimistas nossas e do futuro, né, em relação à questão ambiental. Então, obrigado, professora,
dizer que era já um interesse nosso, como a Sara colocou, mas a professora Eunice também sempre fala muito bem de você, a Hanna falou lá na escola, e também tantos outros orientandos, né? Quando eu comentei com ela, ela falou que o forte da professora Lise era o bom contato dela com os orientandos, né? Que era o ponto forte. Então, muitas pessoas poderiam falar, e aí a gente escolheu o Bruno, mas com certeza poderia ser várias pessoas para vir aqui falar bem e falar sobre as suas contribuições na vida, né, e na história ambiental. Gente, para mim foi uma experiência maravilhosa falar com vocês três de novo. Eu aprecio muito o trabalho de vocês, eu estou acompanhando, vou ver, vou divulgar. E é gostoso a gente ver essa trajetória assim. Né? Agora vocês têm que entrevistar a Helenita, já estou avisando. Tem que dar uma gente entrevistar a Helenita. Mas eu acho que o trabalho que a Helenita faz das biografias ambientais é uma coisa muito nova no Brasil. O Don Worcester é famoso por elas nos Estados Unidos, né? Ele fez algumas muito importantes bom, agora não consigo me lembrar mais, do Powell, do John Moore. Do John Moore, mas aqui no Brasil eu acho que é principalmente o teu trabalho, né? Então eu acho que seria muito legal uma entrevista com a Helenita. Obrigada, Lise. E mais assim, eu é que te agradeço também, né, por ter aceitado o convite, né? Tens uma trajetória maravilhosa, parabéns, né, por esse teu olhar para a história ambiental também diferenciado, né? Acho que cada pessoa que a gente entrevista, a gente consegue perceber, né? Cada um tem um olhar para a questão ambiental, né? Tem um jeito de fazer a sua história ambiental, né? Isso que a gente está querendo também mostrar, né? O quanto é rico, né, o nosso campo. E no teu caso, esse teu olhar, né, compromissado, né, comprometido com a questão social, né, acaba sendo uma história socioambiental, né, enfim, então acho muito, muito lindo, muito inspirador, né, para os jovens historiadores, né, enfim, e os não tão jovens também, mas eu acho que a tua contribuição, né, para o nosso campo é importantíssima, enfim, então muito feliz de te ter aqui no nosso programa. E deixar, por fim, o convite, né, para que se inscrevam no canal, né, compartilhem essa entrevista maravilhosa. Quem tiver algum comentário e dúvida aí, deixe nos comentários do vídeo, que esse vídeo vai ficar aí enquanto a internet existir. Esperamos. Vai ficar para quem quiser assistir no futuro. Certo, Lise? Mais alguma coisa? Não. Então, de novo, tchau para todo mundo. Assinem o canal Lutz. E obrigada de novo pela entrevista. Certo, então. Tchau, tchau. Até a próxima.